Evangelho, quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazei o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega uma das páginas mais bonitas e difíceis de ser ouvida do Evangelho de São Lucas, que é o discurso de Jesus a respeito do amor aos nossos inimigos e da gratuidade da misericórdia. Mas por que essas páginas o Senhor diz que são as mais difíceis, Padre, mas ao mesmo tempo as mais bonitas? As mais difíceis porque, diante dessas palavras do Senhor, nós encontramos toda a verdade a qual estamos chamados na vida evangélica. Ou seja, não somos cristãos para vivermos de um outro modo, mas ao mesmo tempo o que vai exigir de cada um de nós uma adesão total e incondicional, para a qual muitas vezes ou não estamos prontos ou nem sempre nos vemos sensivelmente dispostos. Mas bendito seja Deus por essa página nos ser entregue exatamente no dia após a celebração da festa da Natividade da Virgem Maria. Como é bom sabermos que a nossa Santíssima Mãe não apenas viveu tudo isso que acabamos de ouvir, mas se coloca por nós e ao nosso lado para nos ajudar a ouvir a palavra de seu Filho, escolhê-la em nosso coração e empenhar a nossa vida vivendo-a. Uma das belezas desse testemunho da Virgem Maria é que ela viveu tudo o que o Senhor falou. Como assim, Padre? Vocês já pararam para pensar que quando o Senhor entrega a Santíssima Virgem Maria do alto da cruz, a maternidade de toda a humanidade, naquele momento, ela estava acompanhando tantos de seus filhos que faziam mal a Jesus e trazia no coração o sofrimento e as dores de ver seu filho desprezado e rejeitado por tantos outros corações.
e que não moveu contra nenhum desses corações o mínimo sinal de inimizade. É possível, meu irmão. É realmente possível. E se você por acaso pensar, mas Deus a livrou do pecado original e sempre a protegeu. Recorda-te que o sangue derramado sobre aquela cruz, na qual ela estava aos pés, cruz da qual pendia o fruto da vida, aquele sangue foi derramado sobre nós para que pudéssemos também sermos lavados a todos do nosso pecado. Dessa forma, entrássemos no estado de graça que Deus desejou por nós desde sempre. E por meio daquele sangue redentor, tivemos a oportunidade de nos unirmos também à graça presente no coração imaculado da bem-aventurada Virgem Maria. E se não conseguirmos perseverar tal e qual a Santíssima Virgem sempre perseverou, não foi por falta do socorro de Deus, mas porque ainda precisamos aumentar a nossa fidelidade e a nossa entrega por aquilo que recebemos da parte de Deus. Então, como é importante a presença da Santa Mãe ao nosso lado para que sejamos capazes de viver aquilo que o Senhor nos pede, tendo Ele mesmo nos revestido com as graças necessárias para assim vivermos. Percebem? Então, dessa verdade a gente olha para a beleza dessa página. A dificuldade da qual falávamos são páginas difíceis, porque ainda estabelecemos tantas resistências ao mover da graça de Deus sobre nós, porque a graça para isso nos foi entregue em Cristo Jesus. Mas ainda estabelecemos tantas resistências e temos a necessidade do socorro imediato da Santa Mãe de Deus para nos ajudar a andarmos para além dessas resistências, para começarmos a realmente purificar todos os nossos sentidos a fim de que o Evangelho seja para nós verdade e vida. Como assim purificar os sentidos, Padre? A inimizade não se estabelece de um ato de consciência, pura e simplesmente. Ela começa através da desorientação dos sentidos. Na medida em que o outro me trata mal ou me faz um mal, ainda que seja sem palavras, eu posso tomá-lo como alguém que me está antipático, ou seja, fora de um bem-querer, fora daquilo que nós chamaremos de simpatia. Isso diminuirá entre nós o vínculo de afeto, aquilo que se chama empatia, e nos moverá, de certa forma, a uma distância. E depois diminuirá, pouco a pouco, o contato entre nós, e aí começa todo o mover cognitivo, todo o mover do pensamento, fazendo memória do mal que aconteceu ou da ferida que se passou entre nós, que vai conjecturando, pouco a pouco, uma, digamos assim, consciência de inimizade. De fato, aquela pessoa não me quer bem. E aí se estabelece aquilo que nós chamamos a inimizade. Ou seja, uma certeza sobre o fato de que não estamos juntos. O inimigo, quem é o inimigo? É aquele que não está junto comigo. Por alguma razão, ele não participa do mesmo desejo de vida que o meu. Então, nós estamos em posições opostas. Se o cristão é chamado a viver na verdade e na vida, a pergunta é, se estamos em posição oposta, quem está na mentira? Se ambos julgam estar buscando a verdade e a vida, nenhum dos dois vai se sentir errado. E todos os dois, para poder se afirmarem naquilo que acreditam ser certo, vão acusar o outro de não estar buscando a verdade e de não estar promovendo a vida. E esse ciclo não termina.
Percebe como é importante o socorro do céu? Como é importante essa palavra que o Senhor hoje nos entrega para percebermos que precisamos combater toda e qualquer disposição interior nossa a aceitar e estabelecer inimizades, ou seja, toda e qualquer disposição que leve a dizer nós estamos em caminhos diferentes. Mas, padre, pode ser bem verdade que nós estejamos em caminhos diferentes. Pode ser que a pessoa com quem eu conviva não esteja buscando a verdade e a vida. Segundo o quê? A verdade e a vida segundo o Evangelho. Então, nosso ponto e o nosso parâmetro é sempre o Evangelho. Aquilo que o Senhor nos ensina. O parâmetro de verdade e vida é aquele. E quando nós nos deparamos com uma realidade dessa, onde talvez o nosso irmão, quando colocamos à luz do Evangelho os seus atos e gestos, percebemos que ele não caminha no caminho que propõe o Senhor e se estabelece pouco a pouco entre nós uma inimizade, ou seja, uma distância que também se enrijece ou se consolida sobre a crença de que estamos com propósitos de vidas diferentes, o que o Senhor nos diz no Evangelho de hoje? Abreviemos a distância. Como assim, Padre? Caminha na direção do teu irmão. Não aceite que entre vocês se estabeleça definitivamente uma inimizade. Por isso é importante purificarmos os nossos sentidos, porque muitas vezes olhamos as coisas que estão acontecendo à nossa volta e nos habituamos a aceitar e a consentir a hostilidade entre os homens. Como assim, Padre? Quando isso acontece? Quando nós, por exemplo, aceitamos com grande naturalidade a indiferença no bom trato e no respeito com o próximo. Hoje a Igreja celebra a memória de São Pedro Claver, um jesuíta que entregou sua vida no período do 1600, então, para termos uma ideia, ele nasce no 1580. No 1600, ele está na companhia de Jesus e entregou sua vida no cuidado pelos nossos irmãos que vinham escravizados da África para trabalhar na América Espanhola. Viveu a sua vida praticamente inteira como missionário na região de na Colômbia, na região de Bogotá e Cartagena. Então, sua vida inteira foi entregue ali. Mas como assim? A sociedade permanecia aceitando a escravidão. O contexto social continuava impondo essa realidade que ele combateu severamente durante a sua inteira vida, praticando a caridade e andando contra a expectativa de todos para não deixar faltar nem a misericórdia, nem o socorro, nem o amor. Nós vamos ouvir daqui a pouco numa carta do 1600, um sacerdote dizendo a sua preocupação de não deixar faltar carinho por aqueles que estavam em angústia e dura situação de morte. Carinho, uma palavra que até nos nossos dias, hoje a gente escuta pouco. Algumas décadas atrás se falava muito de ser carinhoso, mas vocês percebem como é que até o gesto de ser carinhoso tem caído em esquecimento, né? Muitas vezes eu observo até a brincadeira dos adolescentes. Na paróquia onde estou hoje, muitas vezes tenho contato com os adolescentes que estão nos arredores da igreja e se reúnem nas praças, inclusive na própria praça que tem na frente da igreja, e vejo uma falta de carinho tão grande na forma de tratamento entre eles, quando na nossa época de adolescência o gesto de carinho era muito habitual, porque nós entramos numa realidade tão, digamos assim, pragmática sobre o individualismo, que o carinho se torna mais algo a se buscar e a se ter do que uma realidade a ser oferecida. Temos olhos,
para o que sentimos necessidade, mas temos pouquíssimo olhar e coração pela necessidade do nosso irmão. Então é preciso purificar, por exemplo, os nossos sentidos que se tornaram tão sobrecarregados da indiferença, e na indiferença se torna capaz de aceitar a inimizade entre os homens. Perceberam como é que funciona a coisa? E assim com várias outras situações. Ao mesmo tempo, é uma das páginas mais belas que nós temos no Evangelho, porque o Senhor nos está entregando a certeza de um tesouro, de tudo o que somos chamados a viver no Evangelho de hoje. Nada é possível se o Senhor primeiro não entregou por nós a sua vida e não derramou por nós o seu sangue. O sangue redentor de Cristo é o testemunho, é a marca sobre o nosso coração que nos assegura que entre nós é possível viver sem que haja inimizades. A inimizade não depende da má conduta do teu irmão. A inimizade hoje no Evangelho, fica claro, depende de uma escolha que você estabeleça. Por mais que o outro não esteja a me amar, para que a inimizade triunfe entre nós, é preciso que os dois corações não se amem. Mas eis que o Senhor hoje nos chama ao compromisso de amar e nos assegura que o caminho do amor é a entrega que realmente nos leva à vida eterna, que realmente nos leva à comunhão com Deus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Será grande a vossa recompensa e sereis filho do Altíssimo, pois Ele é bom com os maus e com os ingratos também. E o testemunho dessa atitude de Deus nós vemos no testemunho do amor de seu Filho. Então, não se trata de um ensinamento que vai apenas iluminar a nossa forma de entender a vida, mas trata-se de um ensinamento que carrega, por assim dizer, a eloquência de um testemunho e de uma educação. Ou seja, o que isso significa, Padre? Permitir que Deus me eduque ao amor. Temos a quem olhar e de quem aprender, sermos misericordiosos, como acabamos de ouvir, como nosso Pai do céu é misericordioso. Olhamos então o gesto de amor e de misericórdia dele para com os nossos irmãos e irmãs. Sereis filhos do Altíssimo, pois ele é bom com os maus e com os ingratos. E quando andamos a primeira parte do Evangelho de hoje, vemos então o próprio Senhor Jesus nos mostrando o itinerário do amor, o itinerário da misericórdia a ser cumprido. Ele diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e orai por aqueles que vos difamam. 4 passos importantes se queremos, de fato, superar a inimizade, viver aquilo que o Senhor nos testemunha em seu Evangelho. Ele foi o primeiro a viver isso. A Virgem Santíssima também viveu assim e nós somos chamados a viver da mesma forma. Não há outro modo de sermos como nosso Pai do céu é bom se não colocarmos esses 4 passos. Amai os vossos inimigos, em primeiro lugar, o que significa dizer não devemos nos contentar ou aceitar a inimizade como uma possibilidade. Se aceitássemos, não teria por que amar. Depois, fazei o bem aos que vos odeiam. Não significa um ato de razão, mas significa um ato que se consolida nos gestos. Fazer o bem àqueles que já escolheram. Primeiro, não escolher, né? Amar os vossos inimigos significa não aceitar a inimizade. Então, como falamos ainda há pouco, é preciso que, para que a inimizade se estabeleça, ambas as partes a aceitem. Então, quando não aceito a inimizade, quando amo meu inimigo, não aceito a inimizade. Amo aquele que me trata como inimigo. Depois,
Fazei o bem, não basta simplesmente não amar. É preciso fazer o bem. E o bem nós podemos praticar de muitas formas. Vamos ver já já um testemunho de Santa Teresinha do Menino Jesus a respeito disso. Depois, bendizei os que vos amaldiçoam. Não basta só praticar a caridade no confronto daqueles que nos querem mal ou daqueles que escolheram estabelecer uma distância de inimizade em relação a gente. É preciso bendizer os que vos amaldiçoam, ou seja, levar Deus até eles, confiá-los à ação de Deus. Bendizer não é outra coisa senão dizer que o Senhor esteja contigo, que Ele cuide de ti, que Ele seja sua força, que Ele venha em teu favor. Significa confiá-lo àquele que nos sustenta, àquele que nos conduz, àquele que é por nós misericórdia. É confiá-lo àquele que pode realmente transformar o seu coração para que ele abandone o desejo de inimizade e volte a estar próximo, porque você está buscando a proximidade, mas falta o movimento do outro. E a bênção para isso é fundamental, porque só Deus move os corações dos homens de dentro para fora. Nós podemos chegar até as portas do coração do outro, mas entrar só se ele abrir a porta. E Deus que conhece os corações, uma vez que eu o confio a Deus através da bênção, estou suplicando ao Senhor que possa movê-lo de dentro para fora para que voltemos a nos encontrarmos. E depois, orai por aqueles que vos difamam. Então, Jesus também coloca dois elementos que marcam a inimizade. Você não acolher a imagem do outro e descrever o outro, ou seja, a difamação é uma forma de ofensa contra a dignidade da outra pessoa. Assim como amaldiçoar, ou seja, desejar o mal contra outra pessoa. Essas são duas formas de inimizade muito frequentes. E, de certa forma, se pegamos aquilo que falamos antes, também amaldiçoar tem se tornado uma coisa tão trivial, né? Tão normal. Nas novelas as pessoas se amaldiçoam e não tem nenhum problema nisso. Nos filmes as pessoas se amaldiçoam o tempo inteiro. Desejam a morte uma contra as outras o tempo todo. E isso já nem nos comove mais. Não causa um incômodo de bem, não causa um incômodo pelo desejo do bem, ou seja, nossa, que isso não aconteça, nem causa um incômodo, como se fosse uma grande satisfação, uma grande ambição, aquele sorriso, ha, 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 ainda bem que ele falou isso, eu concordo, fica meio morna a coisa, né? Tantas vezes vemos uma maldição ser proclamada numa novela, num filme, e a gente não liga muito para isso. Então, são as duas formas que marcam gestos de inimizade. Desejar o mal contra outra pessoa, desejar que ela se afaste de Deus e realizar um ato de difamação, ou seja, um ato de ofensa à imagem da outra pessoa. E quase sempre a difamação tem por objetivo levar os outros a se afastarem daquela pessoa também. Então, estão vendo? A inimizade é sempre esse movimento de afastamento que o padre descreveu lá no início da nossa meditação. E o Senhor diz que nós devemos caminhar na direção contrária. A única forma é aquela de caminhar, escolher ser como Deus, que não se afasta de nós em momento algum. Vamos ouvir esse texto de Santa Teresinha do Menino Jesus para percebermos como ela lidar, ou como ela precisou lidar com essa realidade na vida de convento, na vida com suas irmãs dentro do mosteiro. Ouvistes o que vos digo? Esse texto é extraído do manuscrito C. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Claro que no Carmelo não se encontram inimigos, mas, enfim, há simpatias.
Sentimos-nos mais atraídas por esta irmã, enquanto aquela nos levaria a fazer um desvio para não nos cruzarmos com ela. E assim, sem saber, ela torna-se objeto de perseguição e até mesmo de repulsa. Pois bem, Jesus diz-me que é necessário amar essa irmã, rezar por ela, mesmo que a sua conduta me leve a crer que ela não gosta muito de mim. Se amais os que vos amam, que agradecimento merecereis? Os pecadores também amam aqueles que os amam. E não basta amar, é preciso demonstrá-lo. E Jesus fala isso com muita clareza. Estão vendo aqui, meus irmãos? Olha, não é só um ato de consciência, mas é um agir, como esses 4 passos que Jesus apresenta bem no início do texto de hoje. Continua Santa Teresinha. Ficamos naturalmente felizes por dar um presente ao amigo. Gostamos muito de fazer surpresas, mas a caridade não é isso, pois os pecadores também o fazem. Eis que Jesus continua a ensinar-me. Dá a quem te pedir, e a quem se apoderar do que é teu, não lo reclames. Dar a todos, as que me pedirem, e menos agradável que oferecer-me a mim mesma no movimento amoroso. Se é difícil dar a quem nos pede, ainda o é mais deixar alguém ficar com o que é nosso sem reclamar. Ó minha mãe, digo que é difícil, mas deveria antes dizer que parece ser difícil, pois o jugo do Senhor é leve e suave e Ele nos prometeu o seu socorro. Quando o aceitamos, sentimos logo a sua doçura e clamamos como o salmista: correrei pelo caminho dos teus mandamentos, porque destes largas ao meu coração. Não há como a caridade para dilatar o meu coração a Jesus. Desde que essa doce chama o consome, corro com alegria no caminho do vosso mandamento novo e me faço amor por todos aqueles que precisam. Interessante ver como Santa Teresinha também observa esse desafio, mas não se deixa desencorajar. Confia no Senhor e se propõe a entregar sua vida como ato de amor por suas irmãs. Então, eis aqui um testemunho simples, rápido, mas muito eloquente de como viver a caridade. Agora, vou ler para vocês esse trecho que é hoje de uma das cartas de São Pedro Clavar, escrita em Cartagena. E 31 de maio, carta de 31 de maio de 1627. Vamos ouvir essas páginas de como era testemunhada a caridade e o amor por aqueles que viviam a dureza do tempo da imposição da escravidão. E ao mesmo tempo, como esses destemidos homens de igreja se lançavam para além daquelas que poderiam ser as ameaças contra a vida deles, e de fato se consolidou depois com toda a perseguição implacável contra os jesuítas, a fim de defender a dignidade do batismo. Mas o que significa defender a dignidade do batismo? Significa defender que o outro é filho de Deus. Significa defender o fim da inimizade pelas diferenças. Significa que a vida do outro vale tanto aos olhos de Deus quanto a sua. Ontem, dia 30 de maio deste ano de 1627, festa da Santíssima Trindade, saíram de uma grande embarcação muitos negros trazidos das margens dos rios da África. Fomos ter com eles levando 2 cestos de laranjas, limões e biscoitos e outras coisas mais, e dirigimos-nos para as suas barcas. Parecia que havíamos entrado em uma outra Guiné. Tivemos de atravessar por entre grande multidão até chegar aos doentes, que eram muito numerosos e estavam deitados num chão úmido e lamacento. Alguém se lembrou de os entulhar sobre fragmentos de telhas e tijolos para diminuir um pouco da umidade. Tal era a cama desses infelizes homens, que, além disso,
estavam nus sem qualquer roupa que os protegesse do frio e da umidade. Tiramos as nossas capas e fomos buscar tábuas para fazer um estrado. Depois, forçando o caminho por entre os guardas, para ali transportarmos os doentes, os levamos para um lugar mais seguro e menos úmido. Em seguida, os distribuímos em 2 grupos. De um grupo, encarregou-se o meu companheiro com um intérprete, do outro encarreguei-me eu mesmo. Entre eles haviam 2 quase morrendo. Estavam frios e mal se lhes sentia o pulso. Levamos brasas numa telha para junto dos moribundos, deitamos perfumes nas brasas, até esvaziar 2 sacas que tínhamos trazido. Depois, cobrimos com as nossas próprias capas, pois eles nada tinham com que se abrigar e não podiam perder tempo a pedir roupas aos senhores que os haviam trazido para aquela situação. Conseguimos que fizessem uma inalação daqueles vapores e recuperassem o calor do corpo e aos poucos a respiração. Era de ver a alegria com que nos olhavam e minhas dores que passavam. Assim lhes falamos, não com palavras, mas lhe falamos com obras, com gestos. E, na verdade, estando eles persuadidos de que tinham sido trazidos para ali, a fim de serem devorados, de nada teriam servido outros discursos de nossa parte, mas apenas os nossos gestos em relação a eles. Olha que bonito isso, né, meus irmãos? Diante do outro que está persuadido que aquele que tem diante dele tem um desejo de mal contra ele, não servem palavras, mas só os gestos. Que gestos são esses? Vamos ver agora que gestos são esses. Sentamo-nos depois ou ajoelhamo-nos junto de cada um deles. Lavamos com cuidado os seus rostos e os seus corpos com vinho, ferida a ferida. Alegrá-los com o carinho dos nossos cuidados e com um toque que pudesse transmitir a eles o quanto o queríamos bem e em saúde, e fazer-lhes o que naturalmente se faz para levantar a moral de um doente, era o mais necessário naquela hora, e não poupamos esforços para cumpri-los. Depois tratamos de os preparar para o batismo. Explicamos os admiráveis efeitos desse sacramento para o corpo e para a alma. E quando responderam às nossas perguntas, deram mostras de terem compreendido, passamos a um ensino calmo, mas completo, sobre um só Deus, que premia ou castiga segundo os merecimentos de cada um. Exortamo-nos a fazer o ato de contrição e a manifestar o arrependimento pelos pecados que tivessem cometido ao longo de suas vidas. Finalmente, quando já pareciam suficientemente preparados, falamos dos mistérios da Santíssima Trindade, da encarnação e da paixão, e mostrando-lhes num quadro a imagem de Cristo crucificado sobre uma pia batismal, para a qual correm os rios de seu sangue, proveniente das chagas de Cristo, rezamos com eles, na sua língua, não em outra, o ato de contrição. E dessa forma, preparamos pouco a pouco para que pudessem receber o santo batismo no tempo que fosse possível. Olha que bonito, meus irmãos. Olha o testemunho desses irmãos no cuidado com o outro, no cuidado com o próximo. Peçamos a intercessão de todos os santos e santas de Deus para que também nós possamos oferecer a nossa vida como testemunho contra a inimizade, como testemunho em favor da misericórdia e da comunhão com Deus e com os nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pedro Clavar, de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.